Graça e paz do Senhor Jesus. Gravação hoje de Jeremias capítulo 3. Depois de nós passarmos pelo capítulo 1, onde Deus faz aquele chamado a Jeremias e fala para ele que ele já havia sido escolhido desde o ventre. Nós vimos que no segundo capítulo ele já começa a exortar o povo de Israel, o povo de Judá também, que eles estavam fazendo coisas que aborreciam ao Senhor, que desagradavam ao Senhor. E aqui ele vai continuar esse apelo de quem não está contente, de quem está observando todas as atitudes daquele povo e que elas não estão agradando ao Senhor. Ele diz assim, eles dizem, se um homem despedir uma mulher, ou seja, se ele se divorciar dela, e ela o deixar e se ajuntar com outro homem, por acaso esse homem vai voltar para ela outra vez? Não ficaria toda a terra poluída se assim ele o fizesse? Ora, tu, ele está falando com Israel, tu te prostituísses com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Israel sendo comparado com uma prostituta que deixou o marido verdadeiro e se uniu com homens, com amantes, mas o Senhor ainda assim faz um convite para que ela tornasse a Ele. Ele estava pronto a recebê-la de volta, se ela se arrependesse, se ela mudasse de atitude. O Senhor é beneficente, benigno conosco a esse ponto, de aceitar a nossa traição, de aceitar que nós tenhamos nos prostituído com deuses dessa terra, com coisas dessa terra, e mesmo assim Ele nos convida ao arrependimento e que nós voltemos os olhos e olhemos para Ele de novo. Ele diz, levanta os teus olhos aos altos e vê onde você não se prostituiu, onde? Em todos os lugares. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto, assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Comparando os judeus, as atitudes dos árabes, de como eles se prostituíam e que eles estavam aprendendo a fazer isso com eles também. E disse, por isso foram retiradas as chuvas. Você sabe que a chuva era uma bênção muito necessária para Israel. No geral, eles viviam de plantações e eles precisavam da chuva para tudo, para o gado, para as plantações. E ele disse, por causa disso, as chuvas foram retiradas. A chuva significa a bênção do Senhor sobre aquele povo. E não houve chuva sobre a terra, nem a seródia, não houve nenhuma, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Olha, ele está chamando muita atenção aqui do povo que se prostituía. Ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Será que nem assim você vai clamar ao Senhor? Nem diante de toda a calamidade, nem diante de toda a tristeza que você tem vivido, diante de toda essa situação terrível que tem sido a sua vida, nem assim você vai buscar o Senhor? Será que nem assim? E ele diz assim, conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Você tem feito tudo errado, mas ainda assim a ira do Senhor não vai durar sempre sobre a sua vida, porque a misericórdia dele é maior do que a ira. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez o rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, e ali andou se prostituindo. Ele está falando, Israel estava dividido nessa época dos reinos do norte e do reino do sul, era Judá de um lado e o resto das tribos do outro. Então Israel compreendia, na verdade, todas as tribos, menos a de Judá. E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltarás para mim. Mas não voltou.
e viu isso a sua leivosa irmã Judá. Ou seja, mesmo Israel tendo sido levado para o cativeiro, só restou Judá, né? E mesmo que a Judá, que era a irmã de Israel, tivesse visto tudo aquilo, e mesmo assim ela não temeu. Mesmo assim ela também não se arrependeu. Porque a gente pode aprender com os nossos erros e a gente pode aprender com os erros dos outros. Não é assim? É mais fácil aprender com os erros dos outros, dói menos. Mas Judá parece que não aprendeu. Viu o que aconteceu com Israel, viu que eles foram levados cativos, viu tudo que eles passaram e mesmo assim não se arrependeram. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Toda vez que Deus se refere à prostituição espiritual, ele cita aqueles que se prostituem com os ídolos de barro e com os ídolos de madeira. Todos os ídolos feitos pelas mãos de homens. Todas as vezes que Deus fala em prostituição, ele se refere a isso. Prostituição espiritual e prostituição física. São essas duas. Toda vez que você, segundo o Senhor, se inclina a um ídolo de barro ou de madeira, você cometeu essa prostituição. Fora os outros ídolos, né? Ídolos que a gente tem e coisas que a gente ama nessa terra mais do que o Senhor, são ídolos também. São ídolos também, né? E diz assim: contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não se voltou para mim. Ou seja, nem com tudo que ela viu, de todo o coração, mas de maneira falsa. Ou seja, fingiu que, ai, nossa, vendo o que aconteceu com Israel, agora eu vou me redimir, eu vou voltar para o Senhor. Mas ele diz, foi falsamente que ela fez isso, porque também não se arrependeu. Vai, pois, agora, apregou essas palavras para o lado norte, é do norte que veio a destruição, vocês lembram? E diz, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor. Assim diz o Senhor para você hoje, volta, ó rebelde, você que deixou a casa do Senhor, você que se prostituiu com esse mundo, com os prazeres, com as coisas pequenas que o mundo parece que te oferece, com os pratos de lentilha. Deus está dizendo para você hoje o que ele disse para Israel, volta, ó rebelde. Volta, filho, volta, filha, volta para o seu Senhor, ele está te esperando. Tá tudo ruim, não tá? O pecado parece gostoso, né? Mas ele traz consequências terríveis que você não vai gostar de pagar o preço. E ele diz assim, somente reconhece a tua iniquidade, que você transgrediu contra o Senhor, o teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Sabe aquela coisa que eu já falei no capítulo anterior, de oferecer sacrifícios embaixo das árvores, etc. É isso aqui que o Senhor está falando. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, se você se converter, olha, presta atenção, hein? Os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. É só você se arrepender. E você vai encontrar um lugar onde você vai ser orientado, onde você vai ser amado, onde você vai ser acolhido e tudo ficará bem na sua vida. Creia nisso, amém? E sucederá que quando vos multiplicares e frutificares da terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão e nem se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, como é chamado hoje, viu? Como Jerusalém é conhecida como a terra do Senhor, como a casa de Israel, e todas as nações se ajuntarão a ela. Isso já é uma profecia que vai acontecer lá no final, hein? Todas as nações convergirão para Jerusalém, para o Senhor, que representa o Senhor Jesus. Já falei sobre isso. Em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Todas essas promessas virão àqueles que fizerem aquilo que o Senhor está pedindo, que você se arrependa, que você deixe a sua iniquidade, que você procure um lugar para você se congregar. E aí você terá todas as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Mas eu disse, tu me chamarás meu Pai, e de mim não te desviarás.
Aleluia. Isso vai acontecer na sua vida, como já aconteceu na vida de muitos que se arrependeram e que se voltaram para o Senhor. Aleluia. Deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel. Ou seja, vocês me deixaram, casa de Israel, mas ainda assim, o Senhor te convida no versículo 22, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Esse capítulo é muito bonito, porque é um convite do Senhor, que apesar de tudo que você fez, que você tem feito, Ele te convida ao arrependimento, porque evangelho nada mais é do que arrependimento e voltar-se para o Senhor, que te criou, que te formou, que te amou, que deu a vida por você. Porque a confusão devorou o trabalho dos nossos pais desde a nossa mocidade, suas ovelhas e seu gado, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque nós pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor. Que isso seja realidade na sua vida, que você volte o seu coração para o Senhor, que você se arrependa de todos os seus pecados e que o Senhor possa fazer através de você e em você aquilo que Ele tem prometido, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para cada um de nós o Senhor tem uma promessa, para cada um de nós o Senhor tem o perdão e para cada um de nós o Senhor tem uma bênção e Ele tem uma missão. Faça, cumpra a sua missão conforme aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa, para mim, é a mensagem central desse capítulo. Um abraço.